pessoas acham que conhecer, o conhecimento, ele custa. Agora imagina a ignorância. Quanto custa aqui nessa situação a ignorância? Talvez uma vida. Muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco espiritualmente falando. E é sobre isso que eu quero que você pense. Espiritualmente falando, nós percebemos que as pessoas, elas têm informação na cabeça, e somente na cabeça. Mas elas não sabem como aplicar isso, elas não sabem como discernir isso, elas não sabem escolher o que é bom e o que é ruim. Simplesmente elas têm informações. E essas informações, na verdade, se manifestam através das redes sociais. A coisa é tão terrível que hoje nós recebemos muitas informações que são mentirosas, que são fakes. Não é verdade? Quantas vezes nós recebemos no WhatsApp, morreu tal pessoa. Compartilhe, tal pessoa foi roubada. Aconteceu tal coisa. E aí você começa a olhar e aquilo começa a gerar em você, falar, será que isso aqui é verdade ou não? A informação chega, mas até onde a gente consegue processar essa informação e discernir essa informação? A grande proposta é essa. Olha aqui, irmãos, porque não me envergonho do evangelho de quem? É específico. De quem é o evangelho? O evangelho é de Cristo. Então, se o evangelho é de Cristo, e a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, nós estamos entendendo que nós estamos ouvindo coisas relacionadas, coisas boas relacionadas à pessoa de Cristo, à obra de Cristo, às promessas, à ação, à obediência a Cristo, não é? Olha só, pois é o poder de Deus, é o poder de Deus. Então, o evangelho de Cristo, ele é diferente. Irmãos, hoje existem muitos evangelhos, não é? Segundo Allan Kardec é um deles. Só que nós entendemos que esse evangelho é diferente. Por que ele é diferente? Primeiro, porque ele é de Cristo. E depois, porque ele é o poder. Você percebeu que aqui ele estabelece um artigo definido, dizendo que ele é o único poder. Só existe um evangelho que é o poder de Deus. Que evangelho é esse, irmão? Evangelho de Cristo. É esse evangelho que você vive? Nós vamos ver hoje. Ou será que o teu evangelho é um evangelho só de, eu sei que Jesus é bom, eu sei que ele faz milagre, eu sei, e quando eu preciso eu vou lá na internet, no Google, aperto lá, e aí recebo todas as informações que Jesus é e tal. Mas eu não estou falando sobre essa perspectiva, de saber. Talvez eu poderia citar Jó 42, versículo 5, que ele diz, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Então antes eu tinha informações, antes eu sabia algumas coisas do Senhor, de ouvir falar, mas agora eu ando contigo, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de verdade. A palavra de Deus, nós pregamos aqui na última vez, diz assim, lá em Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na informação, não é? Crescei na graça e na informação, que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento, que está onde? Em Cristo Jesus. Deus está falando que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Ele estabelece algo muito importante, porque ele diz, é a salvação de todos? Não. Claro que não. É a salvação de todo aquele que crê. João 1,12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então aqui ele está estabelecendo a salvação para quem é? Para todo aquele que nele crê. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, me ajuda aí. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, queridos, eu queria pensar com você. Paulo está escrevendo a igreja de Roma. É bem provável que Paulo não conhecia muito bem, ele tinha algumas informações da igreja de Roma. Ele não foi o fundador da igreja de Roma. Paulo, então, compartilha uma carta mostrando de que eles tinham uma fé genuína, verdadeira. Agora, irmãos, eles estão em Roma. Roma era o centro do império. Imagina só, você falar que há algo mais poderoso, há algo muito melhor do que a perspectiva de Roma, César e todo aquele império. Será que existiria alguma coisa que poderia superar isso? Então Paulo vem trazendo de uma maneira muito forte essa perspectiva, dizendo, olha gente, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você pegar todo
essa carta, você vai ver que o tema da carta de Paulo aos Romanos é: o justo viverá pela fé, a justiça de Deus. Então ele está dizendo: olha, não é Roma, não é o Império Romano, nada disso que vocês conhecem aí, que é o mais importante. Mas o mais importante é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque ele é o único poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Então ele diz: eu não me envergonho. E meu irmão, Paulo talvez teria mais situações e vivência para se envergonhar do Evangelho do que talvez nós. Porque ele era judeu. Porque ele era muito conhecido, ele era alguém importante no meio do judaísmo. E de repente ele abandona o judaísmo e agora vai viver o Evangelho para qual ele foi conquistado. E ele diz: olha, eu considero todas as coisas como esterco, como perda, para ganhar a Cristo. Nada mais é importante para mim do que Cristo Jesus. A minha vida é uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro. A minha vontade é agradar Cristo. A minha vida é para Ele. Tudo que tenho eu sou é para Ele. Então eu não me envergonho, eu não tenho vergonha de declarar quem eu sou. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma posição, eu tenho uma fé genuína e verdadeira. Que tipo de evangelho você está vivendo? Porque hoje eu estou vendo crentes que eles dependem de uma amizade para ser fiel a Deus. Hoje eles dependem de uma campanha para ser fiel a Deus. Hoje eles dependem de ser próspero, de dinheiro para servir a Deus. Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho de Jesus. Hoje ele depende de uma situação positiva para que ele sirva ao Senhor. Se Deus lhe der, ótimo. Se não der, ele não quer servir mais. Muita informação do evangelho, mas pouco conhecimento dele. Pessoas que já ouviram falar de Jesus, pessoas que estão às vezes dentro da igreja, mas eles estão dentro da igreja, se amanhã acontecer alguma coisa, eles vão ao centro de macumba. Uma vida totalmente diferente. Então não adianta você dizer: eu creio no evangelho de Cristo, eu sou de Jesus, mas você não é fiel a ele. Você acaba sendo como que lá no Paraguai eu aprendi agora, um pré-pago. Sabe o que é pré-pago? Pré-pago é prostituta. Pré-pago. Não é? Então você às vezes é um pré-pago do evangelho, não é? Você é um pré-pago. Você está no evangelho, mas se surgir uma coisinha melhor lá, tu vai. Não é? Se aparecer outra coisa, você muda. Bate o vento para lá, você vai. Não é? Você não tem firmeza do que crê, não sabe o que crê, mas tem só informação. Quando você precisa de alguma coisa, sabe o que você faz? Você vai na internet. Porque a internet vai te responder o que você deve fazer ou não, não é, irmão? Hoje as pessoas chegam no consultório já com toda a doença, com toda a explicação da doença, já chega com tudo pronto, é só você falar: é isso mesmo, vai em frente, se mata. Né? Hoje nós temos tanta informação e não sabemos o que fazer com ela. O que nós estamos fazendo com toda a informação? Suicídio, doenças emocionais, problemas psiquiátricos. É isso que nós estamos vendo, tanta informação, e nós não estamos preparados para assimilar isso tudo. A velocidade da informação é muito grande, não é? E o que nós estamos fazendo com tudo isso, irmãos? O que nós estamos fazendo com aquilo que a palavra de Deus nos diz? Então, eu começo a pensar aqui: que evangelho é esse? Um evangelho cheio de informação? Eu conheço tudo da Bíblia. Outro dia, não sei quem foi que mandou para mim, um rapaz, um morador de rua, estava drogado, bêbado, e ele citou todos os livros da Bíblia, explicando cada um deles. Falei: puxa, olha que interessante isso. É um evangelho de informação. É um evangelho que ele tem aqui, mas ele não conhece esse Deus verdadeiro. Você está entendendo? Diga amém. Há uma diferença nisso. E o que nós estamos vivendo cada vez mais não é a profundidade do evangelho, mas a superficialidade do evangelho. Onde as pessoas não assumem que são. Onde as pessoas fazem aquilo que elas acham melhor. Mas a palavra de Deus diz que nós não fomos chamados para isso. Jó, depois de passar tudo que passou, de perder tudo que perdeu, ele chega quase no final do seu livro e ele diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço de verdade, de contigo andar, os meus olhos te veem, hoje realmente eu te conheço, verdadeiramente eu te conheço. Então o evangelho de Cristo, irmão, não foi um evangelho para que você tenha uma vida tranquila, mas a Bíblia diz que ele veio trazer a espada, a confusão, a divisão. Porque quando você assume uma posição verdadeira, você vai trazer divisão no teu trabalho, muitas vezes dentro da tua casa, com os teus amigos, vai começar a perder amigos. Quando você assume uma posição de verdade, uma identidade real, sabe o que começa a acontecer?
Ao invés de ganhar, você começa a perder. Por aquilo que você crê. E eu tenho dito aqui na igreja, o que será que a gente tem perdido por amor a Cristo? Qual será o nosso sacrifício?